Graça e paz, irmãos. Nós voltamos mais uma vez para juntos aqui estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu quero orar com vocês, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir o quarteto Gileade cantando. Depois voltamos para meditar na palavra do Senhor no nosso estudo desta noite. Nosso Deus, pedimos do Senhor um coração simples para ouvir a Tua palavra, um coração simples, ó Deus, para ouvir a Tua voz, um coração simples para entendermos, Senhor, que a Tua palavra está sobre o nosso querer, a nossa vontade, porque a Tua palavra revela a Tua vontade para nós. E desta forma, Senhor, mudarmos o nosso coração, fazendo com que a nossa vontade esteja sujeita e debaixo da Tua vontade. E assim caminhemos, Pai, de forma que o Senhor seja glorificado com as nossas ações. Seja cuidando de nós, nos abençoe, nos ilumine, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do verso 12. As Escrituras, elas dizem assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça os pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Vamos ouvir o quarteto Gileade e depois nós voltamos. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil.
Inútil vive só na murmuração. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão. É um Inútil vive só na murmuração. Ele sempre está na igreja só pra observar. Se fala o tempo todo e não ouve Deus falar. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão. É um Inútil vive só na murmuração. Não julgue pra não ser julgado também. Tire a trave do seu olho e deixe o seu irmão. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão. É um Inútil vive só na murmuração. Se você conhece uma pessoa assim, diga para ela se consertar. O murmurador no céu não vai entrar. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão. A mão de Deus é estendida se você orar. Pra ser um santo vai ter sempre que se consagrar. É campeão, É se vigiar e não murmurar. Vamos orar, se consagrar e vigiar. Irmãos, ouçam essa pequena história. Dois amigos, que eram amigos desde a sua infância, estavam passando por muita dificuldade e eles descobriram que havia, ali na região que morava, pessoas que consumiam muita verdura e havia uma certa escassez de fornecimento. Então os dois resolveram produzir verduras, produzir hortaliças. E era com muita dificuldade que eles faziam isso. Eles conseguiram algumas doações de sementes, mas eles não tinham ferramentas adequadas. Então, com ferramentas inadequadas mesmo, os dois amigos se uniram e conseguiram produzir tudo aquilo que lhes era possível com a limitação que havia. Pois estavam ali, estavam juntos, cada um com a sua facilidade, com a sua habilidade dentro da dificuldade que tinham, e na precariedade, no improviso que havia, eles caminharam por muito tempo abastecendo aquela região. Eles não tinham, mesmo assim, muitas condições para melhorar a sua situação ali, porque lhe faltavam ferramentas. Uma pessoa, vendo todo aquele esforço e todo aquele sacrifício, veio e trouxe duas ferramentas a eles. Trouxe um enxadão e uma enxada. O enxadão era para facilitar o trabalho deles, para tirar a parte mais dura do solo, revolver aquele solo. E a enxada, então, para fazer com que aquela parte mais dura que fora cavocada se tornasse mais macia e pudesse, então, misturar com os nutrientes que vinham e que, através dos estercos de animal, eles colocavam ali, uma produção orgânica. E quando eles ganharam essas ferramentas, eles ficaram encantados, não é? Só que houve um problema. Quem ficaria com o enxadão e quem ficaria com a enxada? E, meus irmãos, as ferramentas foram dadas, estavam em suas mãos, mas eles não conseguiam entrar num acordo. Porque um entendia que deveria ficar com a enxada, porque a enxada, ela traria um serviço onde a qualidade aparecesse mais, e outro, um serviço que seria mais bruto.
E desta forma, eles, ao invés de pegar essas ferramentas e cada um deles trabalhar com elas, já que um recebera uma, o outro recebera outra, eles foram se desentendendo de tal forma que eles acabaram, ao invés de se juntando para facilitar o trabalho, eles acabaram se desentenderam, acabaram brigando e acabaram se separando. É uma pequena história, mas é interessante nós observarmos que quando nós não temos nada, é mais fácil ficarmos juntos, porque administrar quando temos não é tão fácil. O apóstolo Paulo disse que ele teve que aprender a viver com contentamento nas situações das mais diversas, quando ele não tinha, quando tinha também. E da mesma forma, meus irmãos, nós observamos que o fato de ter, ele choca-se diretamente com o orgulho do nosso coração, com o nosso ego, e isso atrapalha o uso das ferramentas que Deus nos concede para que o trabalho seja realizado. Nós voltamos à igreja de Corinto. Aquela igreja era uma igreja que estava dividida, e uma igreja amadurecida não se divide por liderança ou não, e aquela igreja estava se dividindo por causa da sua liderança, pela preferência que tinha. Ela estava dividida por não conseguir enxergar devidamente os valores da graça de Deus, entendendo que ainda era preciso cumprir rituais da lei para que pudessem viver uma vida que agradasse a Deus no sentido de redenção. Outros diziam que podiam desprezar tudo isso, que a lei não tinha mais validade nenhuma. E desta maneira Paulo teve que instruí-los, inclusive, sobre a flexibilidade que eles, entre aspas, flexibilidade, viviam entre si, tomando atitudes extremamente erradas, escandalosas, e envolvia não somente enteado namorando a madrasta, mas questões acerca do casamento, mostrando e caracterizando a divisão que eles viviam na comunhão, na relação que eles tinham de culto, de adoração, retratando a dureza daqueles corações, quando a festa que era para ser a festa do amor se tornou a festa da separação, a festa do egoísmo, a festa do egocentrismo. Paulo começa a instruí-los agora com relação àquilo que eles haviam recebido de Deus para trabalhar juntos. Abençoadas ferramentas vindas do Senhor. O capítulo de número 12, esse em que em parte eu li agora, na sua segunda parte, mostra, meus irmãos, que a igreja ela é composta por pessoas diferentes e que dentro dessa diferença que há entre cada pessoa, existe também uma variedade bem grande de qualidades dadas por Deus para que sejam usadas em conjunto, para que o corpo de Cristo, para que a igreja, a comunidade, então, amadureça como ela precisa amadurecer. E é sobre isso que eu quero, no nosso estudo de hoje, falar dentro daquilo que o tempo aqui nos permite. Igreja e a sua diversidade. A palavra diversidade hoje ela traz uma conotação difícil de ser trabalhada em muitos contextos, mas não é outra a palavra que podemos usar dentro do que a igreja de Corinto vivia. Havia unidade, porque todos estavam salvos em Cristo. Por outro lado, havia também a diversidade, porque Deus havia concedido a eles qualidades e qualificações diferentes, e nessa diversidade eles deveriam então trabalhar juntos e no entrelaçar e uso de cada uma delas fazer com que o todo fosse beneficiado. Nós
vamos ver alguns aspectos dentro do capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Nós sabemos que é inevitável que haja dentro da igreja resquícios de divisão. É muito difícil de ser evitada a divisão dentro da igreja por causa da condição egocêntrica, por causa do nosso egoísmo, né? Por causa do centrismo em nós mesmos que vivemos. Então, segundo as Escrituras, qual é a responsabilidade de cada um de nós dentro da possibilidade da divisão estar envolvendo a nossa vida? Meus irmãos, como membros do corpo de Cristo e como membros da nossa igreja, né, o nosso papel, sem dúvida nenhuma, é evitar aquilo que anteriormente, olhando lá no início do estudo da carta, desta primeira carta, aquilo que nós chamamos de panelinha, ou grupos que se juntam, que se unem e que não permitem que outros adentrem a eles e que fazem separação entre as outras pessoas. São grupinhos, são guetos, são pessoas que, pelas suas características ou por suas afinidades, acabam separando-se das outras e fazendo com que aquela comunidade que deveria interagir entre ela como um todo esteja vivendo, então, uma fragmentação de pessoas que estão juntas, mas que não estão unidas dentro do propósito maior, que é a edificação do todo, através do exercício das qualidades de cada um. Então, o nosso papel é procurar, meus irmãos, eliminar qualquer tipo de separação que possa causar prejuízo para a igreja, ou impedir, ou dificultar a igreja no cumprir do seu propósito como um corpo de Cristo que ela é. Paulo, ele começa a ensinar sobre a unidade. Ele fala que somos um só em Cristo. E a partir daí, ele vai trabalhar a questão da união que deveria haver entre aqueles que são um em Cristo Jesus. E, meus irmãos, Paulo qualifica a desunião que havia naquela igreja de uma maneira muito fácil, muito tranquila, e ele vai demonstrar como eles estavam divididos. Esse capítulo vai mostrar algumas coisas. Primeiro, os versos de 1 a 3 nos dizem que nós confessamos, afinal de contas, o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Depois que nós dependemos todos do mesmo Deus. Ainda que nós estamos ministrando no mesmo corpo. E, meus irmãos, a unidade em nós recebemos o mesmo batismo. Não há absolutamente nenhuma distinção com relação a isso. Desta forma, Deus nos concede dons. E esses dons, eles nunca foram concedidos para promover em nós qualquer tipo de competição pessoal, individual, ou em grupo mesmo. De forma nenhuma. E é importante olharmos para a carta que Paulo escreve aos Coríntios e entendermos, meus irmãos, que os dons dados por Deus, além de não serem promotores de forma nenhuma de competição, eles também não demonstram qualquer grau de espiritualidade, simplesmente por tê-los. Havia um propósito maior. E esse propósito, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, é de haver uma cooperação em comum, em conjunto, uma cooperação mútua entre eles, para que se chegasse ao amadurecimento. Verso 25 nos diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A divisão, meus irmãos, ela só enfraquece. Ela só enfraquece os relacionamentos, ela só enfraquece os propósitos, ela só enfraquece os objetivos.
E dessa forma, o testemunho que a igreja tem que dar ao mundo à sua volta, ele também é enfraquecido. Vamos lembrar que os dons, eles são ferramentas dadas por Deus para crescimento. E quando eles são usados devidamente e corretamente, eles são fortes pilares para que a igreja do Senhor Jesus ela se torne uma igreja madura, uma igreja com saúde espiritual, uma igreja amadurecida, diferente do que era a igreja que temos aqui, a igreja que Paulo está escrevendo, a igreja que estava localizada em Corinto. Qual o dom mais importante? Com base nesse entendimento, nós observamos que a divisão ela se caracterizava por colocar alguns dons como superiores aos outros. Irmãos, nem a quantidade e nem a diversidade dos dons que existem podem ser tomados como um termômetro para medir a maturidade espiritual de uma igreja, para medir o nível de espiritualidade ou o nível espiritual de uma comunidade. Não é desta forma, meus irmãos, que podemos considerar uma igreja mais ou menos espiritual. Observe, Paulo diz que aquela igreja era uma igreja imatura na fé. No entanto, olhamos para o registro das Escrituras e vemos que aqueles irmãos da igreja de Corinto, eles possuíam uma variedade muito grande de dons. Vejam, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham muitos dons. Eles tinham os dons necessários para que fossem uma comunidade, fosse um povo amadurecido. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles nossos irmãos, eles estavam se enaltecendo, eles estavam se vangloriando, eles estavam se achando melhores do que os outros por causa dos dons que eles tinham. E meus irmãos, eles usavam esses dons para afirmar que eles tinham status espiritual, que eles eram pessoas de uma intimidade profunda com o Deus Todo-Poderoso, com o nosso grande Deus. Alguns anos atrás, eu pastoreava uma igreja, bem distante aqui do nosso convívio, e havia uma situação bem própria, envolvida com o movimento de maldição hereditária, confissão positiva, isso antes da minha chegada. Entre eles colocaram algumas pessoas como pessoas com um grau de espiritualidade maior do que as outras. Já sabemos, isso não dá certo, isso não funciona, né? E aquele contexto todo que envolveu a teologia da prosperidade, envolveu toda essa questão teologicamente equivocada, ao invés, meus irmãos, de criar fortalecimento, criou enfraquecimento, criou guetos, criou separação, criou panelas, panelinhas ou panelonas. E o resultado não podia ser outro que não fosse a fragmentação, que não fosse a separação, que não fosse a identificação de irmãos como alguns como fonte de bênção e outros que não eram fonte de bênção, alguns sendo tratados até como uma trava espiritual para o crescimento da igreja. Pura imaturidade. E nessa relação de imaturidade, irmãos, aquilo que deveria gerar e produzir crescimento, produziu separação. Alguns desses dons que nós detectamos lendo aqui a carta de Paulo aos Coríntios, eles eram considerados maiores, melhores, ou
dons superiores aos outros. E o dom de línguas era considerado ali um carro-chefe para que se demonstrasse ter uma experiência com Deus de maneira autêntica. Isso segundo a visão, né, de alguns daqueles nossos irmãos. Quem falava em línguas, ele era considerado mais espiritual do que aqueles que não conseguiam falar em línguas, ou línguas estranhas, ou a língua dos anjos. A distinção era muito grande. Paulo, ele fala com aqueles irmãos e mostra que a visão deles estava completamente enganada, equivocada, era uma postura enganosa. E, meus irmãos, não há dúvida alguma que a vida cristã, ela tem muito mais mesmo a ver com o caráter e a ética cristã do que com a forma carismática que ela vive. Não há dúvida nenhuma. Com relação a esses dons, Paulo afirma que nós precisamos ser pessoas que saibam exatamente quais são, que saibam os dons que temos e que saibam, meus irmãos, para que eles devem ser usados. A respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes e passem a tratá-los junto da comunidade dentro da sua carta. A distorção, quando acontece com relação à compreensão desses dons, o uso deles, porque Deus os concedeu, meus irmãos, caracterizam a igreja como uma igreja imatura espiritualmente. Se não compreender bem, se não entender como precisa, ao invés de caminhar em direção ao crescimento, se cresce em direção à imaturidade, é um crescer para baixo, né? Como se isso fosse possível, né? Imaginando um crescimento no sentido contrário. A diversidade existe na igreja, não há dúvida disso, né? E para que existe a diversidade, senão para que a diferença que há em cada um de nós seja para ajudar o outro na sua caminhada, no seu dia a dia, e isso leve, meus irmãos, a um fortalecimento. Se nós olharmos para um daqueles relógios que hoje ainda existem, mas que a maioria, eu acredito, nem conheça, né? Aqueles relógios que eram mecânicos, precisava dar corda nele, quando aquele relógio era aberto e olhava-se para aquela máquina, a quantidade de engrenagens e dispositivos minúsculos que estavam ali dentro mostram que para que o relógio funcionasse bem, para que ele marcasse corretamente as horas, segundo a segundo, com precisão, todas aquelas pecinhas, elas eram necessárias. Não havia uma mais importante e outra menos importante. Havia, sim, peças diferentes, com funções diferentes para que o todo funcionasse bem. Às vezes, olhando para uma pecinha como aquela, víssemos uma engrenagem com um pequenino eixo ali, preso a ela. Esse eixinho não tem problema nenhum. Se ele for retirado, aquela engrenagem não vai funcionar. Se aquela não funcionar, ela não vai fazer com que outro conjunto de engrenagens funcione também. E, meus irmãos, não vai haver um funcionamento adequado para aquele relógio e, devidamente, a hora não vai ser marcada. O corpo de Cristo não é diferente. O que é diferente existe porque ele está ali para juntar-se com os outros diferentes para que o todo funcione. E o todo não funciona, meus irmãos, em cima de atividade, mas em cima, meus irmãos, do exercício da qualidade que se tem em favor do outro, em favor daquele que está perto de nós, está próximo de nós, na nossa vida comunitária.
Eles têm que promover o crescimento e o amadurecimento da igreja. Tem que promover a unidade, não pode promover separação. Não é? De forma nenhuma. Então, se eles estão promovendo separação, se ao invés de amadurecimento está acontecendo a imaturidade, meus irmãos, é porque a compreensão e o uso desses dons estão completamente equivocados. Tanto a compreensão quanto a maneira de usá-los. Estão sendo usados de maneira indevida, de maneira inadequada. Os dons espirituais. Bem, se são dons, não é? Vamos ver o que significa um pouquinho essas expressões. Primeiro, eles são um presente do Senhor. Significa que eles não são intrínsecos a nós. Eles nos são dados, nos são concedidos. Então, nós recebemos esses dons. Os dons são dados por Deus a nós. Então, não há dom que nós digamos, eu quero esse, escolhi esse, tenho esse porque sou melhor ou sou pior. Eu tenho esse porque Deus me deu e Ele mostra que o dom que Ele me deu é importante para que o corpo viva a unidade e tenha saúde espiritual. Nós voltamos aqui. A palavra dom, originalmente ela significa graça. A palavra carisma, né? A palavra grega. Então, todo dom, toda a qualidade que existe espiritualmente para ser trabalhada, ela vem de Deus, ela é dada por Deus gratuitamente. É a manifestação da graça de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E assim, meus irmãos, dentro da igreja não existe nenhum espaço para alguém ser mais orgulhoso do que o outro. Né? Não é para ter orgulho nenhum, de forma nenhuma. É porque eu tenho um determinado dom, eu me sinto melhor, eu sou melhor. Infelizmente, meus irmãos, a nossa igreja, a igreja presbiteriana da Vista, mas a igreja de Cristo, ela passa por situações de tentação com relação a isso, no que diz respeito às pessoas, aos seus membros. Recebemos porque somos mais importantes? Não. Recebemos porque somos melhores? Também não. Nós recebemos, se é de graça, nós recebemos não é porque há merecimento, mas é porque Deus decidiu nos dar aquilo que não era, de forma nenhuma, não era para que nós, por nós mesmos, conseguíssemos ou viéssemos a ter. Irmãos, esses dons obrigatoriamente apontam para esse favor de Deus em nossa direção. É manifestação de Deus na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem transmite os dons à igreja, os dons, meus irmãos, ao povo que é a igreja. É pura graça do Deus Todo-Poderoso. Uma coisa que é importante, não é? Não existe nenhum que está em Cristo que não tenha recebido dom nenhum. Dom nenhum. Não tem. Não há absolutamente ninguém. Não há ninguém que não tenha recebido dom algum, né, dentro do corpo de Cristo, e por outro lado também não tem ninguém que tenha recebido todos. Né? Então, não há ninguém que possa dizer, olha, eu não sirvo no corpo, eu não sei, Deus não me deu dom nenhum. Engano seu, Deus sim. Pode não saber qual é, mas te deu. E ninguém pode chegar e se exaltar, se engrandecer e dizer, olha, eu tenho todos os dons, Deus me deu tudo. De forma nenhuma. E não vai conceder, meus irmãos, exatamente para nos levar a entender que nós precisamos um do outro. E que dom é dado para manifestar-se na direção do outro. É para ajudar o outro, não é para si mesmo. Alguém, tem o dom da oratória, muita facilidade para falar, ou dom para ensinar.
Oh, que maravilha, né? Deus lhe deu esse dom, e um dom para ministrar, para falar, para ensinar no corpo de Cristo. Estamos no período da quarta conferência online da Editora Cultura Cristã, da CCEP. E ali pessoas falam maravilhosamente bem. Agora, meus irmãos, qual sentido haverá em alguém ensinar para ele mesmo? Ele estuda, ele grava os seus estudos para ele mesmo ouvir. Ele vai se edificar com o próprio ensino dele para ele mesmo. Não há sentido. Se Deus lhe deu qualidade para ensinar, é para ensinar outros, para que outros também aprendam e o aprendizado qualifique-se na mudança e na transformação da sua própria vida. Deus, ele está nos ensinando, meus irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Pessoa precisa de pessoa. Né? É o princípio da mutualidade cristã. Né? Um precisa do outro. Né? Nós não podemos imaginar que vamos conseguir fazer alguma coisa sozinhos. E também não podemos servir de peso para os demais irmãos, não fazendo aquilo que é devido a cada um de nós. Aquilo que nos cabe dentro do corpo de Cristo. Né? Tem uma pequena história que diz que na igreja, a igreja é comparada com uma carroça. Né? Quem é do contexto rural sabe o que é isso, uma charrete ou algo assim. E que existe um grupo que está na frente puxando essa carroça. Atrás tem um grupo que está puxando no sentido contrário, está segurando, e tem um grupo que está em cima. Se o grupo de trás for mais forte e arrastar para trás, está bom, ela vai para lá. Se for mais forte o grupo da frente levar para frente, também ela vai. Tanto faz quanto fez. O negócio tá dentro da carroça. Para onde ela for, se cair no barranco, tá bom. Se andar na planície, tá bom também. Irmãos, nós precisamos ser um grupo de cooperação. Quem está atrás não deve puxar para trás, mas deve empurrar. Quem está na frente, puxa. Quem está atrás, empurra. Os que estão em cima, do lado, para ajudar a empurrar. Cada um, meus irmãos, usando as habilidades, os dons, usando, meus irmãos, a qualidade que o próprio Deus concedeu para que nós, então, levássemos à frente a obra do Rei. Nós formamos um corpo que é composto por muitos membros completamente diferentes. Só que, meus irmãos, somos independentes. Independentes no sentido que Deus nos deu, mas profundamente dependentes uns dos outros. Nós somos diferentes. Há uma independência em nós. Podemos escolher fazer ou não fazer. Mas, irmãos, o que Deus tem nos dito é que nós precisamos fazer. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, cabe a quem distribuir esses dons? O Espírito Santo. E ele distribui como ele acha que deve distribuir. Quem deve distribuir? E ele faz isto cada um daqueles que são parte do corpo de Cristo, a todo mundo que está salvo. Todos possuem pelo menos um dom, pelo menos um. E dessa forma, meus irmãos, a grande questão, ela não está em saber se tem ou se não tem. Se tem um dom. A grande questão é saber qual é esse dom. E como eu posso usá-lo dentro do corpo de Cristo. Uma dica, né? Pense naquilo que você faz
sem que haja um aborrecimento, você faz com alegria, com facilidade. Pense nas portas que Deus abre para você fazer aquilo que de fato é o seu dom. Quando você percebe que você está fazendo naturalmente, você tem alegria em fazer. Então, se você atentar para isso, aqui está uma dica para você saber qual o dom que Deus te concedeu. Agora, é muito importante, só tem um dom que Deus não concede para ninguém, né? Que é o dom de não fazer nada. O dom de não contribuir, o dom de não somar ao corpo de Cristo para que alguém melhore a sua relação com o Senhor ou amadureça em Cristo Jesus. Em Coríntios, Romanos, Paulo lista, apresenta relações desses dons. E Pedro também faz isso em uma de suas cartas. Então, existe uma relação ali. Mas vamos pensar e entender o seguinte: essa relação está completa? Os mesmos dons, eles são necessários para a igreja hoje? Ou outros dons têm sido concedidos pelo Espírito diante das necessidades do povo de Deus atualmente? Meus irmãos, nós não podemos encaixotar Deus, não podemos encaixotar o Espírito Santo e limitá-lo, dizendo são somente os dons estão lá. Há uns anos atrás, eu vi um livro, que é um livretinho, que o título dele era Os 21 Dons Espirituais. Tem um outro que são os 9 Dons Espirituais. Esses livrinhos, eles listam ali os dons encontrados dentro da palavra de Deus, que esses são os dons, e faz uma análise, o que eu vejo legitimidade. Com um problema, eles chegam a apontar para uma limitação com relação aos dons, como se esses dons que estão listados e que a igreja no passado recebeu, têm que ser os mesmos hoje. E, irmãos, com a caminhada da igreja, quem limita o Espírito de conceder dons diferentes hoje diante da necessidade que a igreja vive em nosso tempo? E quem pode garantir que alguns dons, eles ainda continuem a ser necessários como eles foram no período em que Paulo escreveu, em que a igreja estava começando, em que Pedro escreveu, e a igreja estava vivendo perseguições? Nós não podemos, meus irmãos, tentar enclausurar o Espírito Santo com relação à sua ação. O Espírito, ele sopra onde quer, da maneira como ele quer. E ele mantém a igreja em pé, unida e madura, através dos dons que entende serem necessários para o povo de Deus, dentro do propósito da redenção, em cada momento que Deus está ali proporcionando. Eu não vejo muita dificuldade em imaginar que alguns dons possam não ser práticos hoje, não ser necessários, e outros dons serem necessários e terem sido concedidos, estarem sendo concedidos pelo Espírito. Pode ser que daqui a algum tempo os mesmos dons que hoje estão sendo concedidos não sejam mais, e outros que foram concedidos anteriormente sejam concedidos. O Espírito é livre, meus irmãos. O importante é nós olharmos e observarmos que os dons eles foram dados para o amadurecimento da igreja dentro da sua necessidade local, no tempo, no momento em que ela estava vivendo. Esses dons, eles são distribuídos pelo Espírito, dados pelo Espírito. E isso acontece como o texto diz, segundo bem lhe apraz, ou segundo ele entende ser necessário. Deus está agindo na vida de cada um de nós
concedendo esses dons para que a Igreja de Cristo seja amadurecida. Paulo escreve isso aos Efésios, meus irmãos. Os dons são concedidos para que cheguemos à maturidade, à estatura de varão perfeito, para que não sejamos levados para lá e para cá como crianças imaturas que podem ser com muita facilidade arrastadas de um lado para o outro, sendo sugestionadas. São concedidos para unidade, para o crescimento e para o amadurecimento. Conhecendo, meus irmãos, a verdade de Deus, nós precisamos, de toda forma, parar se estamos fazendo com essa relação de competição ou simplesmente da apatia e passarmos, meus irmãos, a sermos colaboradores para que o corpo de Cristo amadureça. São diversos e complementares. Sim, são diversos e se complementam. A exemplo do relógio que eu usei agora de pouco. Paulo está nos ensinando que a igreja é um corpo. E é um corpo formado por membros diversos. Ele vai falar isso porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se todos, porém, forem um só membro, onde estaria o corpo? Ele diz, se eu sou, usando a figura que está aqui, se eu não sou, se eu sou mão, mas não sou ouvido, não sou do corpo. Se eu sou ouvido, orelha, mas não sou nariz, eu não sou do corpo. Se eu sou nariz, mas não sou boca, eu não sou do corpo. Se eu sou boca e não sou olho, então não sou do corpo. Paulo diz, não é nada disso. Todos são do corpo e todos são importantes. Um corpo depende da função de cada um desses membros, de todas elas. E, meus irmãos, não há como um corpo sozinho ser, um membro sozinho ser um corpo. É estranho nós chegarmos por aí e encontrarmos uma boca e dizendo, né, só essa boca e ela sendo identificada como um corpo. Não tem sentido. Né? Seria uma coisa extremamente estranha. Paulo fala isso dentro do texto do capítulo 13, do capítulo 12. Não há supervalorização ou mega desvalorização dos membros dentro do corpo. Há igualdade de importância. Nós não estamos competindo para saber quem é melhor, quem é maior. Nós estamos para somar uns aos outros dentro do propósito que Deus estabeleceu. Volto a frisar, não há espaço para o orgulho no corpo de Cristo, meus irmãos. Não há. Lembrem que Deus resiste ao orgulhoso, Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos que são humildes. Os dons são para crescimento, são para edificação, são para construção desse corpo que já existe e que, no sentido de maturidade, precisa ser aprimorado. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Os dons têm a função de produzir amadurecimento, de produzir crescimento. Meus irmãos, quando nós exercemos o nosso dom, nós não podemos estar concentrados em nós mesmos, centralizados em nós mesmos, termos a nós mesmos como o alvo principal desse exercício. Tem que ser a outra pessoa, tem que ser aqueles que estão à nossa volta, tem que ser os irmãos em Cristo. Não buscamos a autoedificação, mas a edificação do outro. O outro é sim que vai visar a nossa edificação dentro do corpo. Mas, meus irmãos, não é o nosso propósito em papel usarmos o nosso dom para autoedificação. Isso não vai dar certo e não vai acontecer. Né? Se toda a comunidade se beneficia dele, os dons estarão sendo vividos da maneira adequada. Sabe, meus irmãos, que se nós usarmos de maneira equivocada os dons, meus irmãos, nós vamos cair para uma vertente perigosa. Que nós vamos estar tomando, entre aspas, aqui das mãos de Deus aquilo que Ele deu para ser usado de maneira a ser dividido com as outras pessoas. Ele nos deu para isso, não foi para nós mesmos. Às vezes nós agimos
em uma igreja como se fôssemos uma equipe. Importa é marcar o gol, né? Importa é fazer a cesta. Importa é o ponto que conseguimos. E eu estava vendo um pouquinho, aí foi muito pouco mesmo, do final da NBA, né, a Liga de Basquete Norte-Americana, e alguns jogadores se destacam, né? Fazem na partida 30, 40 pontos, né? A equipe venceu, né? E ele sai de lá como astro. No corpo de Cristo, meus irmãos, não é a vitória que importa. Nós não estamos para que a equipe vença. De forma nenhuma. Não é assim que funciona pensando no corpo de Cristo. Nós não somos uma equipe. Nós somos um corpo. E corpo é diferente de equipe. Mesmo que pensando aí na prática esportiva, no basquete, se use muito as mãos, mas, irmãos, é o todo que está ali. Aí temos um corpo. O que não acontece quando pensa-se na equipe. Mas individualmente, olhando para aquele jogador que se destaca, né, ou para qualquer um outro, ele vai se destacar dentro de qualquer situação porque ele é um corpo. E se não funcionar muito bem, irmãos, o todo sofre. Um dos jogadores se contundiu, toma joelho, alguma coisa assim. Irmãos, o joelho contundiu. O corpo todo ficou sem condição de fazer com que o desempenho fosse um desempenho satisfatório. A ideia é uma ideia de corpo e não de equipe ou de time. Meus irmãos, o corpo todo cuidando um do outro para que ele possa se desenvolver, crescer, amadurecer e, como corpo, honrar ao Deus Todo-Poderoso. Veja, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Se é dessa forma, como contextualizar isso? Como pensarmos individualmente e coletivamente hoje? Como pensarmos em nós como parte do corpo e pensarmos no corpo, sabendo que somos parte dele e que temos que estar saudáveis, temos que estar conscientes da nossa função e exercê-la da maneira que seja a maneira correta e o mais preciso possível para que o corpo todo funcione. O que nós vamos fazer hoje com relação a isso? Primeiro, use seus dons, mas use de forma altruísta, não use de forma egoísta. Altruísta, use seu dom olhando para aquele que está diante de você, para aquele que está à sua volta, e use esse dom para que ele amadureça no corpo de Cristo, e não simplesmente pessoal ou individualmente. Um grande desafio que nós enfrentamos está em descobrir, quais são os dons e usá-los para o desenvolvimento das pessoas. E lembrem, se os dons nos foram dados, eles nos foram dados para serem administrados. Então voltamos ao conceito da mordomia. Nós somos mordomos do Senhor. Significa que nós estamos aqui para cuidar muito bem daquilo que Ele nos colocou nas mãos para que nós cuidássemos. O papel do mordomo é esse. O mordomo é aquele que cuida de tudo aquilo que é do seu patrão, cuida muito bem e faz com que tudo tenha harmonia e esteja dentro daquilo que lhe foi concedido para administrar, crescendo e desenvolvendo-se para ser apresentado de maneira bem cuidada de volta ao seu Senhor.
Mais bem-aventurado foi que Jesus disse: é dar do que receber. Irmãos, quando nós damos, irmãos, nós fazemos com que Deus nos concedeu de habilidade, de qualidade ou como dom, ele cumpre o seu propósito. Meus irmãos, você como pessoa, individual e pessoalmente, dentro do dom que Deus concedeu, você tem um grande potencial. Você tem sim. Você tem a autoridade de Deus para causar impacto positivo na vida das pessoas. Causar impacto de forma que essas pessoas elas amadureçam na sua caminhada de vida com o Senhor. Isso é através dos dons que Deus concedeu. Depois, meus irmãos, use esses dons servindo a comunidade, a igreja que você está. No lugar que você está, ali no meio dos seus irmãos. Não se ausente de servi-la. Não se isente de fazer isso. É necessário e é importante essa prática dentro da comunidade que você faz parte. Nós estamos vivendo, meus irmãos, não há dúvida nenhuma, uma sociedade de consumo, em todos os sentidos. O negócio é consumir. O negócio, meus irmãos, é receber, o negócio é ter. Uma grande quantidade de pessoas tem ido para a igreja para receber aquilo que ela entende precisar ou aquilo que ela entende ser ajuda. E tudo isso está baseado nessa lógica do consumismo. É a lógica do ter, do querer e não do dar. A nossa sociedade, ela caminha dessa forma. E ela caminha assim dentro de uma lógica em que mais bem-aventurado é receber do que se conceder. Ter a necessidade suprida, mesmo quando essa necessidade a ser suprida de fato não é uma necessidade. Se o amor pela nossa igreja está limitado àquilo que ela pode nos dar como bênção, meus irmãos, aquilo que ela nos dá como atenção, aquilo que ela pode fazer atendendo às expectativas que temos, tenho certeza de que quando isso não acontecer mais, você não vai querer ficar dentro dela. Você vai querer ir para um outro lugar onde as bênçãos lhe sejam concedidas, onde a atenção seja dada, onde as suas expectativas possam ser supridas. E é assim que tem acontecido com as nossas igrejas hoje. É assim que tem acontecido com o povo, que não tem tido mais fidelidade ao seu grupo de convivência. Mas a fidelidade acontece nele mesmo, porque afinal de contas ele quer ser suprido, ele quer ser agradado, ele quer ser atendido dentro da sua expectativa e não estar ali para oferecer, para dar, para somar, para ser um instrumento de Deus para melhora na vida de uma pessoa ou de muitas pessoas no relacionamento com o Senhor. Isso acontece através da prática dos dons. Dom não é para fazer coisas bonitas dentro da igreja. É para fazer coisas dentro da igreja de maneira que a vida de alguém em Cristo melhore. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Sirva a sua igreja, a sua comunidade, o local onde você está, as pessoas que estão ali, ao invés de ser querido, de querer ser servido por ela. Jesus nos ensinou isso. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir aos irmãos significa servir ao próprio Senhor Jesus. Vamos concluir com essa ilustraçãozinha.
3 trabalhadores da construção civil, eles foram questionados quanto ao serviço. E perguntaram a eles: o que você está fazendo? Aí o primeiro respondeu o seguinte: eu estou colocando tijolos. O segundo, ele respondeu: eu estou construindo uma igreja. E o terceiro respondeu o seguinte: eu estou construindo a casa de Deus. O primeiro pedreiro, ele tem um emprego, o segundo, uma carreira, e o terceiro, um chamado. Angela Duckworth escreveu, trouxe essa ilustração. Irmãos, quando a referência é servir, nós estamos falando, acima de tudo, temos sido chamados para isso. Nós não estamos falando a referência, nós estamos falando de uma missão. Nós não estamos falando, meus irmãos, uma necessidade da comunidade que está ali, que precisa ser suprida. Estamos falando, meus irmãos, de transformação de pessoas. É sobre isso que falamos, é para isso que Deus concedeu os dons. Não é para o bem-estar da comunidade, mas para a transformação do coração de pessoas. Irmãos, vamos lembrar que o nosso dom é concedido para ser exercido dentro da nossa comunidade. Mas, acima de tudo, meus irmãos, não é a nossa denominação. Acima de tudo está o reino de Deus. A palavra adoração, ela não é casualmente que é traduzida por serviço. Porque nossa vida com o Senhor acontece através do serviço. E assim, meus irmãos, fazendo isso, a nossa vida é uma vida de adoradores. Nunca se esqueça que devemos nos engajar no trabalho e servir como missão. E isto sim é expressão de adoração, e não aquilo que acontece quando estamos juntos simplesmente, mas é a vida do adorador que se manifesta e que se expressa ali. Irmãos, uma igreja madura é uma igreja que serve. Uma igreja madura é uma igreja, meus irmãos, que se doa como membros para que outros cresçam, amadureçam em Cristo Jesus. Unidade e diversidade é assim. Há uma unidade gerada por Deus, há uma diversidade, e essa diversidade ela tem que promover união, crescimento e fortalecimento. Não pode ser de forma diferente. Que Deus abençoe. Que Deus nos renove em Cristo Jesus. Amém. Coral Luz estará cantando Um Só Rebanho. Depois voltamos para encerrar o nosso estudo de hoje.
Vamos encerrar. Nosso Deus, nós somos um só corpo, um só povo, um só rebanho. E o Senhor tem nos concedido dons para ajudarmos uns aos outros no amadurecimento na fé, Pai. Nos ajude, Senhor, a entendermos claramente que o Senhor, pela Tua palavra, tem nos dito, e a sabermos, Senhor, da importância de cada um de nós dentro do corpo. Não porque somos melhores, e nem, Senhor, venhamos a entender que somos piores. Vai saber, Senhor, que temos qualidades diferentes para que no todo, Pai, haja amadurecimento, maturidade e fortalecimento. Nos guarde e nos conduza, Senhor, para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a bênção do nosso Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco permaneça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus guarde a sua vida. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. A juventude é uma fase fascinante da vida, mas também um tempo de muitos perigos. Há muitas portas de oportunidades abertas, mas também muitos riscos. As paixões da mocidade podem prender os jovens em verdadeiros cipoais. Muitos, atraídos pelos prazeres do pecado, entregam-se às paixões carnais, a vícios danosos e a aventuras mortais. São muitas as tentações que rondam o coração dos jovens. Não poucos sucumbem às propostas sedutoras e acabam iludidos por esses banquetes cheios de atração, mas repletos de tormento e dor. A impureza pode oferecer prazeres alucinantes, mas que depois destroem a alma. A impureza faz propaganda de êxtase, mas ao fim faz secar o coração. O pecado é um grande embuste, promete prazer e oferece desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. A única maneira de o jovem guardar puro o seu caminho é passar todo esse caminho pelo filtro da palavra de Deus. A observância da palavra de Deus pode parecer radical, porém é a única maneira de manter as vestes alvas e o coração livre de culpa. Não há santidade fora da observância da palavra de Deus. Não há felicidade sem obediência às Escrituras. A felicidade não está nas iguarias atraentes do pecado, mas no cardápio da santidade, conforme a receita da palavra de Deus.